Nós temos uma associação, um cavaleiro com um arco e uma flecha. E esse cavaleiro era uma imagem de poder, era uma imagem de domínio, de dominação. Então nós temos esta imagem que vem desde a antiguidade, sendo novamente trazida de volta, sendo reavivada com a abertura do primeiro selo, a liberação do cavalo branco, do cavaleiro. Então nós temos a manifestação do anticristo associada com a subida da besta, que João já falou no capítulo 13. Pode passar. E sai o outro, olha só, e sai o outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Nós temos aqui o próximo cavalo, nós temos aqui o cavalo vermelho, cavalo branco, o anticristo. Pode passar. Cavalo branco, o anticristo. Cavalo vermelho, aquele que tem a espada. E aquele que tem a espada vai trazer guerra. A quem ele vai trazer guerra, Será que ele vai trazer guerra a pessoa que aceitou o sinal? Será que ele vai trazer guerra a pessoa que está junto com ele no seu governo? Ele vai trazer guerra a pessoa que está submissa a ele, que adora-o, por exemplo, que recebe o seu culto, a sua adoração, que participa desse culto, participa dessa religião, que está com o seu chip, participando do seu governo? Não. A quem ele vai perseguir, meu irmão? Ele vai perseguir aqueles que não estiverem atentos ao arrebatamento. Ele vai perseguir aqueles que não ouvirem o seu nome Jesus chamado, como diz o hino, como nós cantamos tantas vezes, Eu, quando era adolescente, eu pensei em desviar, pensei em sair da igreja, por bobagem, queria, ver coisas diferentes. Eu pensei em sair da igreja, e Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu um sonho. E não estava tendo palestra de escatologia, não estava tendo nada disso, não estava mexendo com esse tema. Nem era adolescente, tinha 15 anos, eu acho. E eu sonhei que eu andava por uma avenida, a Avenida Francisco Morato, que é uma avenida extremamente movimentada, e não tinha ninguém. Eu andava nessa avenida sozinho, e a igreja que não era lá, a igreja era na Vila Madalena, mas eu via a igreja lá, na Francisco Morato. E eu olhava para a igreja, eu via a porta entreaberta. A porta estava entreaberta, estava tudo escuro lá dentro. Eu dizia: eles se foram. Eles se foram. Eu fiquei. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ele ter me dado esse sonho, porque eu disse: eu não vou sair da presença do meu Senhor. Eu não vou sair da presença do meu Senhor. Eu posso estar forte, posso estar fraco, não interessa. Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo que o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Então, estando forte, estando fraco, eu estou aqui. E você também está. E nós não vamos passar por nada disso aqui. Porque aquele que ficava tem que enfrentar essa situação. Foi-lhe dado uma espada, e ele saiu para guerrear. E estava sentado sobre ele, veio, e foi tirado a paz. E foi-lhe dado que tirasse a paz. Como ele vai tirar a paz? Nós temos hoje, por exemplo, toda essa tecnologia sendo desenvolvida para que ele possa, quando quiser, tirar a paz. Nós temos, por exemplo, aviões tripulados, aviões drone, tripulados aí, aliás, sem tripulação, controlados remotamente, que podem andar em qualquer lugar, identificar pessoas em lugares isolados e eliminá-las. Tá certo? Então nós temos aí exércitos paramentados com diversos tipos de armamento. Nós temos aqueles equipamentos ali em cima, que são equipamentos extremamente tecnológicos, que podem aí ser operados à distância e podem empreender um verdadeiro massacre. Nós temos a nanotecnologia, que está diminuindo cada vez mais os equipamentos. E aí eu peço para você dar um clique, só um clique, para liberar o vídeo. Inteligência artificial, veja, a inteligência artificial, o IA, está mais perto do que você imagina. Você provavelmente já ouviu falar sobre inteligência artificial, seja algum filme de ficção científica, e geralmente eles utilizam os filmes para acostumar você. Então você tem, por exemplo, filmes antigos, Guerra das Estrelas. Você tinha, por exemplo, aquele James Bond 007. Ele pegava o sapato dele, o sapato dele tinha um celular. Aquilo era tecnologia que estava sendo implementadas. Você vê, aquilo já estava em projeto, estava fechado. Eles sabiam que aquilo já existia. Então, depois foi lançado e foi popularizado. Mas, primeiro tem que acostumar as pessoas, para que elas não sintam um choque, para que elas não rejeitem. Então, eles primeiro acostumam as pessoas, depois lançam. E lançam aquilo como uma grande vantagem. E aí a pessoa, recebendo aquilo como uma grande vantagem, aqueles que não vão receber, por que não vão receber? Não vão receber porque tem uma instrução. Não vão receber porque conhecem a verdade.
porque conhecem a palavra. Agora, aqueles que não recebem essas coisas que vêm do anticristo, eles têm que estar prontos para que não precisem passar por essa situação. Porque se tiverem que passar por ela, vão passar por muito sofrimento, vão passar por muita dor. Então nós temos aí as inteligências artificiais sendo desenvolvidas, como diz ali o texto. Por exemplo, no Facebook, outro tipo de inteligência artificial está presente na rede social mais influente da atualidade, o Facebook. Você já percebeu que o feed de conteúdo que aparece para você é diferente do feed dos seus amigos? Aquelas propostas que eles fazem de produtos, os seus amigos ou namorada, familiares. Isso porque a plataforma usa a inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, um jogo que foi colocado aí há pouco tempo, que foi retirado já, o jogo aquele jogo que a pessoa caçava Pokémons. Pokémon Go. Pokémon Go. Foi explicado que o Pokémon Go auxiliou a plataforma, por exemplo, do Facebook em localização geográfica. As pessoas faziam uma varredura de locais caçando Pokémons, e com isso melhorava a questão da localização geográfica. Então nós temos, por exemplo, essas tecnologias que surgem e que desaparecem, elas surgem para quê? Para implementar, aqui ó, agora vai chegar na parte que eu quero. Vamos lá. Veja isso aqui. Onde é que está o controlador dele? A distância. Isso nos hospitais, que é levarem para a Olha só a capacidade que tem, o controle que tem. Vai retirar bombas, desarmar é isso que já vamos falar. Tudo à distância. Você lembra do Robocop? Eu lembro. Esse aqui, se não me engano, é o Atlas. O robô chama-se Atlas. Lá no mundo é procure Atlas. Olha só. A habilidade dele. Olha só. Esse aqui eu quero passar um pouco. Aliás, eu posso passar porque senão não passa junto lá. Tudo bem, vou encerrar por aqui. Onde está a tecnologia na atualidade? Nós não temos acesso a essas coisas. Nós não convivemos com isso, por isso a gente pensa que não existe. Mas ela está sendo desenvolvida e sendo implementada. Por enquanto, eles usam ela com o pretexto de que é para o bem, de que é para algo útil, algo prestativo, algo bom, algo positivo. Mas eu digo para você que essa tecnologia nas mãos erradas pode ser usada para implementar esta guerra, que ele vai travar contra aqueles que não aceitarem o seu sinal, contra aqueles que ficarem dentre os que forem arrebatados. Veja só: e enganos que habitam na terra com sinais
que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. A besta que sobe da terra implementa sinais na presença da besta que sobe do mar, do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta, que recebera a ferida da espada e que vivia, que morreu e ressuscitou, imitando a ressurreição de Cristo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Presta atenção, você que tem que entender João na sua época. Qual é a linguagem que João poderia usar na sua época? Qual é a linguagem que ele poderia usar? João não poderia falar de inteligência artificial. E só dá um clique que ele vai. Ótimo, vai. João não poderia falar de inteligência artificial. Por quê? Porque isso não era uma linguagem da época dele. João precisou usar um elemento da sua linguagem. E qual é a sua linguagem? Como é que um ser, ele sai de um estado estático e passa a ganhar vida e a falar e a se mover? Se lhe der um espírito. Como Deus deu um espírito àquele boneco que ele formou do barro e ele se tornou um ser humano. E os homens hoje estão tentando dar espírito a quem? A esses seres que eles estão produzindo. Essa tecnologia está avançando e que eles estão produzindo. E que futuramente será com certeza uma grande arma nas mãos da pessoa errada. Veja, acerca da... Pode passar? Esse próximo aí, eu não vou ler. Esse aqui é a nanotecnologia. Procure saber acerca dela. A nanotecnologia está desenvolvendo uma forma de diminuir cada vez mais os componentes. Então nós temos uma diminuição dos componentes. Eu vou ler só um parágrafo. Os processadores evoluíram já há algum tempo e usam nanotecnologia em sua fabricação. Atualmente, a nanotecnologia é aplicada em 800 produtos, porém, os que mais possuem essa aplicação são os processadores. A nanotecnologia está mais presente em computadores e hoje em dia os processadores têm capacidade de alto processamento. Os compostos internos dos processadores são fabricados em escalas nanométricas. Internamente, os processadores são compostos de milhões ou até mesmo de bilhões de transistores. São atualmente fabricados em 45 nanômetros, ou até mesmo já existem indústrias fabricando em escala de 32 nanômetros. E ele comparou aqui: se a gente pudesse pegar um nano, essa medida, um nano, e aumentar ela ao tamanho da moeda de 1 centavo, isso seria equivalente a essa moeda de 1 centavo ter o tamanho da Lua. Você precisaria que essa moeda de 1 centavo equivalesse ao tamanho da Lua. Então nós temos aí a tecnologia sendo implementada, nessa nanotecnologia sendo colocada próximo já do átomo, trabalhando já nesses níveis. E com isso você tem, por exemplo, o domínio desses grupos, né, sobre essa tecnologia, o que eles podem usar ao seu bel prazer, ao seu favor. Pode continuar. E havendo aberto, pastor, já está no limite, né? E aí, pastor, quando é que encerra? Dá um tempo aí. Pessoal, 9h20 já, né? 9. O terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo para 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada para 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? Controle. Aquele controle que eu falei para você há pouco atrás. A nanotecnologia, por exemplo, faz com que os chips, faz com que os processadores, faz com que esse sinal da besta, por exemplo, seja diminuído a escalas impensáveis. Então alguém olha na internet hoje e vê aquele tubinho assim desse tamanho, alguém injetando ele na mão. Isso é a pré-história. Isso é a pré-história do sinal da besta. O sinal da besta naquela época vai ser algo que de repente você não vai nem ver. Você vai chegar em determinado lugar e aquilo vai escanear e vai injetar em você sem que você nem veja. E ali você já está dentro do sistema. Dentro do sistema você participa do quê? De todo o bem, toda a abundância ficar. Pode dar sequência. O selo do cavalo amarelo. Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome por morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Lembra das pedras da Geórgia? Eles avisam, né? Eles avisam, eles deixam sinais. E aí a gente tem que observar os sinais, e a gente tem que estar atento a eles. A gente tem que observá-los e estar cada vez mais nos conscientizando dessa realidade. Estamos nos conscientizando dessa realidade. O objetivo deles é uma população de 500 mil apenas. Por quê? Porque a demais parte da população será morta.
Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem dessa